o Y, o W e o Z para falar para aquela pessoa. Mas eu entreguei minha vida para Cristo. Eu entreguei minha vida para Cristo. Não, eu não posso deixar que esse mal tome conta de mim. Isso é ser cristão. Eu preciso brilhar a luz do Senhor. Eu preciso. Tem algo querendo me ofuscar. Tem algo querendo me ofuscar, mas eu não vou deixar me ofuscar, porque como já foi ministrado aqui no louvor, o Espírito de Deus está sobre mim. Paulo, ele envia carta à igreja de Roma, uma igreja composta por um público misto de cristãos. Como assim? Um público misto formado de judeus, ou seja, pessoas ali que, de uma forma bem direta, um povo de Deus, um povo que aprendeu sobre Deus, um povo que conhecia a lei, um povo que conhecia tudo, mas também havia um público gentil. O público gentil nada mais é que um público não judeu, um povo que não cresceu ouvindo a palavra de Deus, um povo que cresceu sem ter comunhão com Deus, mas que ouviu a palavra do Senhor e aceitou a Jesus Cristo e se converteu ao cristianismo. Então, a igreja de Roma, ela era composta por esse público, judeus que conhecia a palavra desde pequeno, aqueles que não conheciam a palavra, mas que se converteram. A palavra vai dizer que, a palavra assim, os estudos vão dizer, e você lendo alguns versos em Romanos, você vai entender um pouco que a igreja de Roma era composta por um público maior de gentios do que de judeus. Então tinha mais pessoas que não cresceram no evangelho, digamos assim, e estavam ali aceitando a Cristo, do que aqueles que cresceram ouvindo a palavra. Algo que a gente vê nos dias de hoje, que infelizmente, nós vemos que tem pessoas que conhecem o evangelho desde pequeno, mas só que vive longe da presença de Deus, coisa que não deveria acontecer. Mas Deus ainda está dando tempo para este e aquele se arrepender, confessar seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e fazer uma aliança com Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Então a igreja de Roma era composta por esse povo. E quando nós começamos a ler ali a partir do capítulo 1, nós começamos a ver Paulo denunciando pecados. Pecado dentro da igreja. Pessoas ali conhecedoras do evangelho, pessoas que ouviram a santa palavra do Senhor, pessoas que talvez testemunharam milagres, pecando. Paulo começa a denunciar pecados de tudo quanto é tipo acontecendo no meio da igreja. Pecados de imoralidade sexual. Pecados de pessoas até mesmo se relacionando contra a sua própria natureza. Homem se relacionando com homem. Mulher se relacionando ali com mulher. Imoralidade na igreja. No meio de quem? No meio de quem conhece a palavra. No meio de quem já disse ter um encontro com Cristo. E o pior não é isso. Pessoas no pecado, cometendo tudo quanto é tipo de pecado e ainda apoiando os que também cometiam os mesmos pecados. Algo triste, porque eu ouvia ontem uma pessoa falando sobre isso, que dentro do trabalho, vou colocar um número simbólico aqui, tá? 20 cristãos dentro do trabalho, dentro da empresa. Quantos de fato exerciam? Quantos de fato você olhava para ele e via Jesus? Você via para ele insistir, você via ele ali, de fato, fazendo a vontade de Deus? 25%. 25%. De fato, fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que ele aprendeu de Deus. Pessoas que muitas das vezes declaram o quê?
eu amo a Deus. Você olha lá no status do WhatsApp, tem um verso. Mas o verso está só no status do WhatsApp, porque no coração não está. Na mente não está. Então Paulo, ele começa a denunciar, e é uma palavra muito forte, porque a carta, Paulo vai dizer que essas pessoas se tornam indesculpáveis. Indesculpáveis em que sentido? Porque esse povo de Roma, além de eles cometerem falhas, cometerem pecados, ainda chegavam ao ponto de querer julgar. Ó, bispo Cacá, você não pode fazer isso. Aí você vai olhar a vida do irmão Elzo, a vida do irmão Elzo, ele está denunciando o pecado do irmão que ele mesmo comete. Começa a denunciar, começa a falar sobre a vida do irmão, a vida da irmã, só que a vida dele não é uma vida convertida, não é uma vida de fato consagrada a Deus. E a palavra vai dizer que essas pessoas se tornam indesculpáveis porque julgam, mas também praticam os mesmos erros. Praticam os mesmos erros, as mesmas falhas. E isso diante do Senhor, meu amado, é totalmente reprovado. É totalmente reprovado. Nós já temos ouvido a palavra do Senhor. O que o Senhor espera de nós? Uma verdadeira conversão. Poxa, finalmente 2025 está acabando, pastor. Nós já precisamos começar a nos examinar de novo, para já começar 2026 bem, ou melhor, já começar bem a partir de hoje. E dentro da igreja de Roma, a gente vê que esse tipo de conflito era em meio aos próprios cristãos mesmo, gentios e judeus. Conflito entre humanos, que é algo que a gente vê aí que você não precisa ir para muito longe. Próximo de nós conseguimos ver conflitos entre pessoas, falta de respeito, falta de amor, e é algo que Deus não se agrada, meus irmãos, é algo que Deus não se agrada, e nós precisamos mudar isso. E quando Paulo escreve a Romanos, fazendo todas essas denúncias, ele começa a dissertar com a igreja o quê? Que todos são pecadores. Meu amado, todos nós somos pecadores. Por mais que o irmão A, B e C faça mais ou menos que você, todos somos pecadores. E todos precisamos de Cristo. O que eu e você precisamos hoje? Cristo. O que nós precisamos hoje? Cristo. Espírito Santo. E amanhã? E assim sucessivamente. E Paulo começa a dissertar. Paulo, nessa carta aos Romanos, embora ele faça essas ressalvas, ele começa a reforçar com o povo um tema em específico, que a gente pode considerar. Ele fala muito a respeito da justiça de Deus, fala muito a respeito da vontade de Deus, do querer de Deus, do que Ele faz, conforme Ele quer e como Ele quer. E Paulo começa a abordar que o justo, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Muitos, às vezes, começam a querer fazer como os judeus, se justificando por obras. Mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Às vezes querendo fazer barganha com Deus. O justo vive pela fé, meu irmão. O justo vive pela fé. Fé no Filho de Deus. Fé na salvação pela graça. E não por obras. O justo vive pela fé. O justo vive
sob a vontade e o querer de Deus, em uma aliança constante, em uma caminhada constante. E quando nós somos justificados pela fé, quando nós somos justificados por Deus pela fé, nós temos paz, irmão. Nós temos paz, pois aquele que vive pela fé e é justificado pela fé, ele glorifica a Deus. Ele glorifica a Deus por tudo que Deus já o fez. Ele glorifica a Deus por tudo o que Ele há de fazer. Ele glorifica a Deus por tudo aquilo que Deus permitiu vir sobre a vida dele. Ele também glorifica a Deus por aquilo que Deus também não permitiu vir sobre a vida dele. É como se ele declarasse, como fez Jó: tudo tu me deste, tudo tu tirastes, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós aprendemos a viver pela fé, a gente pode ver como um exemplo também, aqui no capítulo 5 de Romanos, no verso de número 3, se puder colocar aqui por gentileza, Romanos capítulo 5, verso de número 3, ele vai dizer: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança, ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Em outras palavras, quando nós vivemos pela fé, nós nos saciamos em Deus. Nós nos saciamos em Deus e procuramos viver uma vida em conformidade à palavra de Deus, independente se o irmão A, se o irmão B, se o governo C, se o prefeito, se o presidente. Importa fazer a vontade do Senhor. Importa viver debaixo da tua palavra. E aprendendo isso, nós passamos a compreender aquilo que Paulo discursa no capítulo 12 de Romanos. Que no capítulo 12 a gente entende que é como se fosse um resumo de tudo o que ele está dissertando com o povo. Ele começa no verso 1 do capítulo 12 dizendo: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Paulo está dizendo para a igreja, a palavra está dizendo para nós, precisamos ser um sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício. Nós temos que sacrificar. Nós conhecemos a Deus. Nós recebemos a sua palavra. O Espírito de Deus está sobre nós. Antes era muito prático para o povo. Pecou, separa um animal puro, sem mácula, de 1 ano, e entrega para sacrificar. Entrega na mão do sacerdote. E sacrifica o animal pelos pecados. Hoje já não mais. Um se sacrificou por nós, para cumprir toda a lei, e receber o pecado em sua carne, que foi Cristo. Condenando o pecado em sua carne. Ele se sacrificou por nós. E agora, quem é o sacrifício? O sacrifício somos nós. Aleluia. A igreja. Nós precisamos nos sacrificar.
E este é o nosso culto racional. É o nosso culto diário. É o culto diário, não é o culto de domingo que você chega em um horário e sai em um horário. É o culto que você presta desde o momento em que você desperta até o momento em que você vai dormir. É você se sacrificar. É você se diminuir. É você aceitar a palavra. É você conviver. É você praticar essa palavra. Em meio ao próximo. Em meio ao que é mal. Em meio ao que condena. Em meio ao que julga. Em meio ao que faz errado. Porque agindo assim estaremos prestando um culto que glorifica a Deus. E ele continua: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar o que Deus tem preparado para mim e para você, somente através de uma vida de sacrifício, somente através de uma vida de renúncia, somente através de uma vida de devoção. Porque para hoje estarmos aqui, porque para hoje podermos, na volta de Cristo, sermos arrebatados, alguém teve que cumprir a lei. Alguém teve que aceitar humilhação sobre si. Alguém teve que aceitar a rejeição, bispo. Alguém teve que aceitar a injustiça. Alguém teve que se diminuir. Alguém teve que se sacrificar. Para o bem de quem? De um? Para o bem de todos. Para o bem de todos. E aqui dentro de Romanos, esse verso específico, o qual eu iniciei a palavra, foi o verso em que o Senhor falou ao meu coração e me levou a refletir na vida de um homem que Paulo trata aqui em Romanos, exemplifica através da vida dele. O verso de número 12, Romanos 12:12, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E por que eu devo me alegrar na esperança? Porque você serve um Deus vivo. Glória a Deus! Eu acho que não é todo mundo que crê que Deus é vivo. E às vezes por isso que a vida não muda. Porque se crê que Deus é vivo, obedece. Se crê que Deus é vivo, renuncia. Se Deus existe, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar porque Ele é comigo. Eu creio que Ele é comigo. Eu tenho plena convicção que Deus é comigo. E se acontecer aquilo que eu desejo, louvado seja Deus. E se não acontecer aquilo que eu desejo, louvado seja Deus também. Porque afinal de contas Ele vai voltar. E eu estou cuidando para não perder a minha coroa. E quem está cuidando aí da sua coroa, diga amém. Não há nada que se compare com a glória que há de se manifestar, meu irmão. Não há nada que se compare. Não há nada. Eu devo me alegrar na esperança, porque Deus é vivo. Ele não é cego. Ele me vê. Ele te vê. Ele está te vendo agora. Ele sabe o que está passando dentro da sua mente nesse momento. Ele sabe o que está passando dentro do seu coração neste momento. Ele sabe qual é cada uma das suas aflições. E Ele é poderoso para te guardar, para te salvar,
para te libertar e te livrar de todo mal. Mas é necessário se alegrar. Por quê, pastor? Porque se você não se alegra, você peca. Como assim, pastor? O ser humano, ele é especialista em fazer isso. Sai com o carro ali, estoura o pneu. Possivelmente não vai ser um louvado seja o nome do Senhor. Dá um trupicão, arranca o negócio da sandália, louvado seja o nome do Senhor, dependendo vai ser muito difícil. O que eu estou querendo dizer, amado? O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de ficar murmurando, de ficar reclamando. E murmuração e reclamação, meu amado, Deus não suporta. Deus não se agrada. Enquanto nós estamos ali na tribulação e estamos nos alegrando, ainda há esperança de Deus se manifestar em nosso favor, se nós cremos nele. Agora, se nós ficarmos murmurando, Deus não vai se manifestar em seu favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, você vai ver um breve relato daqueles que saíram do Egito, resgatados, libertos das mãos de Faraó. E o povo está caminhando sob a liderança de Moisés. E aí, não pode ter uma dificuldade que o pessoal começa. Era melhor ficar lá no Egito. Pelo menos lá tinha isso. Pelo menos tinha aquilo. E no mundo cristão não é muito diferente não. Nossa, virei cristão para ser humilhado dessa maneira? Sim. Você está dizendo, pastor, que eu virei cristão para engolir sapo? Sim. Você está falando, pastor, que eu virei cristão para a pessoa me ofender e eu ficar calado? Eu nunca me calei e é para mim ficar calado? Sim. Você está me falando que a pessoa me fez mal e eu ainda vou ter que ajudar? Responde aí. Sim. Cristo se humilhou. Esse é o nosso mestre. E em alguns momentos vai ser necessário passar por isso. Vai ser necessário passar por isso. Por amor de quem? De Deus. Mas lembre-se, não há nada que possa se comparar com a glória. Para aqueles que estão firmes na fé, um dia a humilhação vai acabar. O sofrimento vai acabar. E enquanto isso, o que nós fazemos, pastor? Nos alegramos na esperança do retorno daquele que há de vir nos salvar. Fazemos mais o que? Somos pacientes na tribulação. Está doendo. Está doendo. Mas vai dar tudo certo. Quando nós vamos pegar alguns significados da palavra pacientes, ela vai dizer assim, que significa ficar, permanecer, e o que eu me identifiquei mais, aguentar e suportar bravamente, mas calmamente. Bravamente você aguentando lá, mas você aqui, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você ficar firme, porque hoje, infelizmente, muitos dizem crer em Deus, mas quando tem um problema, ao invés de lidar com o problema, foge. Ao invés de encarar o problema, sai correndo. E quer que Deus ajude. Não é fugindo,
que Deus vai ajudar. Não é saindo correndo que Deus vai ajudar, mas é enfrentando o problema com fé. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus de Israel? O Senhor quer de nós um posicionamento firme de fé. Pastor, você não sabe o problema que eu estou passando. Eu não sei, mas eu sei que Deus é muito maior que esse seu problema. Eu sei que Ele é um Deus poderoso, e não há nada que possa resistir a Ele. A enfermidade tem que bater em retirada. Se Deus quiser curar aqui nessa manhã, Ele vai curar, e a enfermidade vai ter que bater em retirada. A depressão vai ter que bater em retirada. O desejo de suicídio vai ter que bater em retirada. A síndrome do pânico vai ter que bater em retirada, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas pastor, você não está vendo o mal que eu estou sofrendo, e você não está vendo o quanto Deus está te fazendo forte? Você não está vendo que se você está suportando é porque Deus é contigo? Que Deus está construindo através desse problema um testemunho na sua vida, onde você poderá glorificar a Ele e depois dar testemunho de que Deus é bom? Se você está aguentando, meu amigo, quem é que está te sustentando? É Deus que está te sustentando. E o que diz em seguida aqui no verso? Pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ah, Deus, eu te louvo, como o meu dia foi difícil, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Oh Senhor, eu estou aqui para te glorificar, eu estou aqui para te engrandecer, eu estou aqui para te bendizer, Senhor, porque o Senhor é comigo. É o Senhor que tem me sustentado. Senhor, se o Senhor não vai me dar livramento, se o Senhor vai me deixar continuar passando por isso, continua me fazendo forte, Senhor. Continua me fazendo forte, continua me renovando, me renova nessa manhã, me dá paz, me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento, Senhor, porque eu quero glorificar Teu nome. Aleluia. E essa Tua perseverança, meu irmão, vai servir de testemunho para os irmãos que estão ao seu redor. A sua alegria na esperança vai chamar a atenção de alguém. Vai chamar a atenção de alguém, porque são no meio das tribulações que surgem grandes testemunhos. Quando Cristo estava lá na cruz, o ladrão olhou para ele e falou, em outras palavras, esse cara é santo. O povo dele lá, festejando, crucificado. E olha o que esse homem acabou de falar. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aquela aflição, meu irmão, chamou a atenção do ladrão. O ladrão falou, eu preciso desse Cristo. Senhor, lembra de mim quando tiveres no teu reino. Ainda hoje estará comigo no paraíso. É no meio da aflição, meu irmão, que muitas vezes a luz do Senhor ela vai resplandecer. E a igreja do Senhor precisa estar atenta. Ela precisa estar atenta e prontificada para fazer a vontade de Deus. Paulo, ele exemplifica o justificado pela fé, usando como exemplo Abraão, falando sobre a promessa que Deus fez a Abraão sobre Isaque, dissertando que Abraão creu contra a esperança, porque ele, um homem já velho, Sara, 10 anos mais nova que ele, se não me falha a memória, Abraão com 100, Sara com 90. Humanamente falando, tem como ter um filho? Não tem. Pode se esforçar o humano, a ciência, não dá. Mas ele creu contra a esperança. Vai acontecer. Vai acontecer.
Por que vai acontecer? Porque foi Deus que prometeu. Foi Deus que prometeu, e eu vou continuar fiel a Ele. Poxa, mas Sara, a barriga dela nem cresce, Abraão, mas Ele é fiel. Você vai ver que daqui a pouco aquela barriga vai crescer. Olá, Abraão, iludido. Louvado seja teu nome, Senhor. Constrói um altar, presta culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco Sara, ó. Louvado seja o nome do Senhor. O justo vive pela fé e não por obras. Mas não é somente isso. Nós vemos em Abraão um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Como foi falado na igreja de Romanos, os cristãos judeus e os cristãos gentios não se dando muito bem um contra o outro. Se você quiser ter uma dimensão sobre isso, depois você pode ler Romanos 11, como que Deus trata judeus e gentios. Aonde Paulo vai falar para os gentios assim: ô gentil, não fica se achando não por conta que você creu pela fé, porque da mesma maneira que o judeu foi podado, você também pode ser arrancado. Você foi enxertado, e não se glorie por isso, porque não é você que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta você. Muitas das vezes nós somos assim, nós nos achamos o bambambam, tal, mas quem sustenta é Deus. E se nós não andarmos na fé, Ele nos poda, Ele nos corta. E por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus, e ponto. A palavra do Senhor também vai dizer em Romanos: Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E se Ele não quiser ter misericórdia de alguém, Ele não tem. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Então Paulo começa a repreender o povo, porque o povo não estava tendo ali uma conduta aprovável. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, a gente aprende muito sobre isso. Por quê? O que nós conhecemos da vida de Abraão, para mim finalizar. Abraão, como é de conhecimento de todos, em um momento difícil, Deus chama ele: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e tu serás uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E Abraão aceitou. E Abraão leva a mulher, e leva quem com ele? Ló. Em Gênesis, capítulo de número 13, nós vamos ver lá que Abraão cresceu muito, e Ló também cresceu muito, mas Ló cresceu porque estava junto de Abraão, e ambos tiveram muitas riquezas, e já não dava mais para ficar no mesmo lugar os dois. Eram muitas as posses, a ponto de os pastores de ambos começar a entrar em conflito. E aí a gente vai ver lá em Gênesis 13, Abraão sacrificando. A gente vai ver, porque é ele, Abraão, que sugere que haja paz. Gênesis capítulo 13, verso 8, Abraão vai propor a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus, afinal nós somos irmãos. Em outras palavras, meu irmão, está tendo uma contenda, uma discórdia aqui, eu não quero dar lugar para o diabo não. Vamos ficar em paz? Esse é o nosso papel como cristão. Sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos ficar em paz, irmão? Vamos ficar em paz?
E aí Ló fala, beleza, ó, se você for para a direita, Abraão fala, se for para a direita eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, né? O que Ló faz? Ló olha toda a planície do Jordão e ele escolhe tudo. É como se ele não se importasse, né? Tipo assim, o que fica bom para você, Abraão, meu tio? O que fica bom para você, tio? E o que fica bom para mim? Vamos combinar aqui? Não tem combinado. Ele escolhe. E depois, Ló vai embora. E Abraão vai para o outro lado. Como que Abraão vai? Preocupado? Entristecido? Angustiado? Não. Por quê? Alguém sabe? Deus é comigo. Deus é comigo. Tanto que Deus depois vai falar com ele. Depois que há essa separação, Abraão, eu sou com você. Vai ficar tudo bem com você, Abraão. Eu vou fazer você prosperar nessa terra toda aqui. Fique em paz. O que Abraão faz? Abraão segue na terra em que ele ficou. Ele chegando a Hebrom, e o que Abraão faz? Ergue um altar. Culto ao Senhor. Está difícil, mas eu não vou deixar de prestar culto ao meu Deus. Ele continua sendo meu Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele é o meu Deus. Não bastando isso, Ló fez isso. Beleza. Abraão seguiu a vida dele. Quem que está passando por socorro? Ló. O que Abraão faz? Se dispõe. Eu vou lá. Eu vou lá ajudar. É meu parente. Difícil parente, hein? Difícil. Em alguns casos, parente é difícil, né? Só estou vendo as caras assim, ó. Dá até uma dor de estômago, pastor. Mas eu vou lá. Afinal de contas, eu sirvo um Deus vivo, que me ensinou a amar. Eu vou lá ajudar. E vai lá. E socorre Ló. Socorre Ló. Beleza. Socorreu Ló. Daqui a pouco, na terra onde Abraão está, aparecem 3 homens. Deus visita Abraão. Quem que Deus visita, pastor? Quem tem comunhão. Eu quero que Deus seja comigo, pastor. Tenha comunhão. Eu quero que Deus fale comigo. Tenha intimidade. Eu quero que Deus me visite. Ande com Ele. Renuncie a sua vida. Aceita a vida que Ele está te propondo. Esses 3 homens visitam. E essa passagem aqui é maravilhosa. Eu estava lendo ela, eu falei, meu Deus, que forte isso. Abraão vai lá, Sara, vamos preparar algo para os 3 aqui, tal, não sei o quê. E aí o Senhor decide partir. No capítulo de número 18, puder colocar aqui, mídia, Gênesis, capítulo 18, por favor, para a gente poder ler junto aqui. Livro de Gênesis, capítulo de número 18. Olha que lindo. Deus vai entrar, pode colocar no verso 16, por gentileza. Deus vai entrar com uma sentença sobre Sodoma e Gomorra. E aqui, na minha Bíblia, não sei como que está na de vocês, mas a epígrafe está a intercessão de Abraão.
E vai dizer assim: e aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava, a fim de se despedir. Verso 17, quem que estava lá em Sodoma? Ló e a família. Então o Senhor falou consigo mesmo, olha que forte isso: ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Você entendeu, bispo? Quem somos nós para Deus compartilhar algo conosco? Pecadores e falhos que somos. Que grandeza que nós temos. O que nós poderemos oferecer? E Deus tem planos aqui. Vamos viajar com o pastor Elzo aqui, tá? Tá o anjo ali no som, brincadeira, né? Vou fazer isso, tal. Ok. Aí ele olha lá para baixo, olha para você. Vou ocultar do meu filho Camilo? Vou ocultar do meu obreiro Lucas o que eu pretendo fazer? Vou ocultar da minha obreira Yasmin, a quem eu chamei, a quem eu confiei algo? Não vou ocultar o que eu desejo realizar. E ali ele fala, e no verso de número 22, se puder colocar por gentileza, ele vai dizer assim: então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma. Olha a parte B. Mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Aleluia! O Senhor permaneceu. O que isso significa? Intimidade. Intimidade. E que o Senhor, quando fala conosco, Ele espera que nós temos uma ação. Por quê? Vou destruir Sodoma. Quem que está em Sodoma? Ló. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor às vezes Ele dá discernimento para nós, Ele permite que a gente saiba de algumas coisas. A pergunta é: o que nós estamos fazendo? O Senhor permite que venha ao nosso conhecimento algumas circunstâncias. E para que o Senhor permite? Para que a gente interceda, para que a gente ore, meu irmão, porque muitas das vezes nós somos assim, dependendo da circunstância e dependendo de quem é. Se a gente tiver alguma coisa no coração, da nossa boca sai: bem feito. Eu não avisei? Eu não falei? Às vezes sai isso, irmão. E sabe o que acontece com a gente? A gente se torna mal. Por quê? Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí você lança uma palavra má: bem feito. Abraão não. Peraí, Ló está lá. É meu sobrinho. Eu preciso interceder por ele. Mais nada. Somos chamados para ser um sacrifício vivo. Fomos chamados, separados, para sermos um sacrifício vivo. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Para 2026, meu irmão. Para 2026, minha irmã. Um sacrifício vivo. Uma igreja com sabedoria e discernimento. Uma igreja que entendeu que precisa renunciar a si mesmo. Que precisa diminuir para que o Senhor cresça. Que precisa amar uns aos outros. Se tiverem diferença, chama para conversar. Irmão, me perdoa. Minha irmã, me perdoa. Fui errado mesmo. Fui. E eu não gostei do que você falou, mas eu entendo que na minha resposta eu fui ríspido com você. Perdão.
desculpa. Poxa, mas você fez tanto, pastor, por essa pessoa e essa pessoa caluniou você. O que ele fez, ele vai prestar conta para Deus. O que eu preciso é amar esse irmão. O que eu preciso é interceder por ele. Interceder pela minha vida. Deus nos chamou para sermos um sacrifício vivo, amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Chamar o pastor Flávio também, que vai... Não é... É o bispo? Chamar o bispo aqui.